Boa tarde. Hoje o meu grupo vai apresentar para vocês o nosso trabalho sobre a família das rutáceas. Bom, nosso grupo é composto por mim, Ana Beatriz, pela Bárbara, pelo Matheus, pelo Otávio e pela Sara. Bom, vamos iniciar falando para vocês sobre as características gerais dessa família. Como é um grupo bem amplo, bem extenso, né, ele conta com cerca de 150 gêneros e mais de 900 espécies. Então, cada uma possui sua particularidade. A gente vai dar uma visão mais geral sobre essas características morfológicas. Bom, primeiro a gente tem como elas são apresentadas, né, como a gente enxerga elas. Elas são compostas normalmente por árvores, arbustos ou ervas perenes. Elas, a sua grande maioria, possuem glândulas que produzem óleos essenciais. A gente vai mostrar alguns exemplos mais para frente e aí vocês vão poder enxergar isso melhor. E muitas delas contam com espinhos também. Bom, agora falar um pouquinho sobre as flores e os frutos dessa família. Essas flores podem ser encontradas tanto de forma isolada como de forma agrupada, né? Sendo que quando elas são agrupadas, elas normalmente são com a inflorescência de cimeiras, que eu até coloquei um exemplo, né, de uma espécie que tem essa inflorescência para vocês conseguirem enxergar melhor. Essas flores elas podem ser tanto unissexuadas como bissexuadas, suas pétalas são livres e os seus frutos podem ser encontrados em cápsulas, bagas, drupas ou sâmaras. Bom, nesse slide a gente tem o exemplo que eu falei para vocês, né, que representa a inflorescência de cimeiras, e mais para frente a gente vai explicar mais um pouquinho sobre essa espécie. Bom, e agora eu vou citar para vocês alguns representantes dessa família, né? Eu coloquei alguns bem conhecidos e outros nem tanto para vocês conseguirem enxergar a grande variedade que tem dentro dessa família. Bom, primeiramente a gente tem a laranja, a toranja, a tangerina ou mexerica, dependendo do estado, que todos esses são do gênero Citrus, né? Então a gente vê que elas têm bastante semelhança. Como, por exemplo, nesse próximo slide, o limão siciliano e o limão, que também são do gênero Citrus. Aí, agora a gente já começa a sentir a diferença, né? A gente tem a arruda, e aqui no próximo slide a gente tem o jaborandi, o pau-marfim e a falsa murta, né? Que são cada uma de seu respectivo gênero, mas já são bem mais diferentes do que a gente conhece, né? Eu acredito que a arruda desse seja o mais conhecido e as outras não tanto por nós. Olá, me chamo Otávio, vou falar da ocorrência e status de conservação da família Rutácea. A família Rutácea tem ampla área de ocorrência graças ao plantio das suas espécies frutíferas que são altamente comercializadas. Porém, o seu maior centro de diversidade é a Australásia e os centros secundários estão no sul da África e na América tropical. No Brasil, existem 32 gêneros e 195 espécies com diversidade, concentrada na floresta atlântica e na amazônica. No momento, segundo a lista oficial de espécies da flora brasileira ameaçada de extinção, de 17 de dezembro de 2014, no Brasil há 7 espécies de rutáceas no estágio criticamente em perigo de extinção, sendo a maior causa a extração de madeira ilegal. Boa tarde a todos. Meu nome é Matheus e eu falarei sobre a importância econômica e o histórico de aproveitamento econômico da família das rutáceas. Bom, as espécies da família das rutáceas possuem muitas aplicações econômicas importantes, dentre elas a alimentação, principalmente com as frutas do gênero citrus, como o limão e a laranja, na indústria cosmética, com uma grande variedade de óleos essenciais produzidos, por exemplo, da casca da laranja, que pode até mesmo estimular a positividade, e no âmbito ornamental, com a falsa murta e a esquimia como exemplos. Bom, além dessas aplicações econômicas atuais, as jutáceas também possuíram um importante papel na história do mundo, já que na época das grandes navegações, mais especificamente no século XV, a doença chamada de escorbuto assolava os marinheiros tripulantes dos navios mercantes. Situação essa que foi revertida após a descoberta de que a vitamina C presente na laranja era altamente eficaz no combate à doença, o que garantiu o tremendo sucesso das importações e exportações marítimas da época. Agora vamos falar sobre os metabólitos secundários.
Nas plantas, os tricomas glandulares são os responsáveis por armazenar metabólitos secundários que mudam de espécie para espécie. Esse armazenamento acontece em uma bolsa formada entre a parede celular e a cutícula e, quando são rompidas pelo contato, essa bolsa libera seu conteúdo. No caso dos terpenos, esses compostos apresentam cheiro forte e sabor amargo, o que repele insetos e herbívoros. Agora vamos falar sobre algumas espécies do gênero Citrus, que é muito conhecida devido à presença de vitamina C, que tem atividades biológicas como anti-escorbúticas. O Citrus aurantifolia, popularmente chamado de lima ou limão Tahiti, apresenta como metabólitos secundários compostos fenólicos que apresentam atividade antioxidante, antivírica, anti-inflamatórias e antineoplásicas. Exemplos de compostos fenólicos são os flavonoides, como a asperidina e taninos. Também é possível encontrar compostos nitrogenados, como os alcaloides, com atividade antihipertensiva, antitumoral, amebicida, emética e anti-inflamatórias. Além disso, no óleo essencial é possível encontrar limoneno e citral, que apresentam atividade antifúngica. Vale ressaltar que o óleo essencial das folhas e da casca do limão apresenta atividade antimicrobiana contra Streptococcus mutans e Lactobacillus casei, além de outras bactérias cariogênicas. Na medicina popular, ele tem várias aplicações, como antipirético ou antitérmico, antisséptico, hemostase, antirreumático e ainda ansiolítico. O citrus limão, popularmente chamado de limão siciliano, apresenta como metabólitos secundários compostos fenólicos, como o flavonoide narirrutina, que tem atividade antioxidante, hipocolesterolêmico, hipoglicemiante, contra a perda óssea e atividades antitumor e taninos. Também tem compostos nitrogenados, como o alcaloide simpatomimético sinefrina, um estimulante nervoso, conhecido por ajudar na perda de gordura e redução do apetite, e terpenos, como o de limoneno. Além disso, o óleo das flores apresenta atividade antimicrobiana. Na medicina popular, ele tem várias aplicações, como antipirético ou antitérmico, diurético, anti-escorbuto, anti-inflamatório e antifragilidade capilar. A laranja é uma excelente fonte de vitamina C, antioxidante natural e fortalece o sistema imune. Além disso, contém elementos nutricionais como potássio, magnésio, cálcio e sódio. Os fitoesteróis compostos presentes na folha da laranjeira, por exemplo, mostram ação redutora do colesterol em diversos estudos em humanos. De modo geral, essa espécie possui atividades biológicas diversas, como antioxidante, atuando contra espécies reativas de oxigênio, antimicrobiana, ou seja, degrada ou inibe a proliferação de micro-organismos como bactérias e fungos, e ação repelente e efeito ansiolítico. Em relação à arruda, temos vários metabólicos secundários de uso medicinal. A rutina é um flavonoide que atua contra hemorragia, fragilidade capilar, previne varizes e olheiras e ajuda com desconfortos e distúrbios menstruais. Além disso, exibe atividade antibacteriana e ampara a absorção de vitamina C. Dos alcaloides, um exemplo é a graveolina, que tem propriedades antifúngicas e fitotóxicas. A metilnonilcetona é um terpeno contido na essência e tem um efeito estimulante sobre o útero e pode ser abortiva quando a dose terapêutica é excedida. A arruda também tem ação antiparasitária, repelente de mosquitos, percevejos, pulgas e ajuda no tratamento de sarnas, piolhos e outros vermes. A arruda deve ser utilizada em doses controladas, pois pode ser tóxica. Os riscos incluem dermatite de contato e fotodermatite pelos compostos voláteis do óleo, além de danos severos ao fígado e aos rins se consumida em doses excessivas. E agora, para finalizar, as nossas referências bibliográficas. Obrigado por assistirem.